professor. Facinho, facinho, facinho. Show de bola. Então a gente vai então, pessoal, falar então sobre o próximo dispositivo que a gente até começou, mas eu quis retornar tanto disjuntor quanto DR para a gente ter uma continuidade melhor aqui da aula. Bom, disjuntor DR, pessoal, é um disjuntor não é um pouco diferente do disjuntor convencional, porque ele faz uma proteção, né, com relação à fuga de corrente. Então, ele é um dispositivo de proteção que faz parte do circuito elétrico, né? E ele tem a função, ó, se cair aí na prova, né, uma dica, ele tem a função de detectar uma fuga de corrente e desarmar o circuito. Só isso. Botarem isso, tá ok. E os casos mais típicos de fuga de corrente é o curto, a fuga para o terra, né, quando o cabo elétrico está em contato com alguma coisa, é, com relação ao terra, e o choque elétrico. Então a gente viu na última aula, ó, como funciona o DR. O DR você tem aqui esse bloco aqui em verde, tá? Esse bloco aqui, pessoal, é um disjuntor normal, tá? Então o DR normalmente ele vem, né, junto com o disjuntor. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui para a gente não ficar só na teoria. DR disjuntor aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Instalação elétrica. Ixi, mas isso aqui não tá legal. Tentando aqui uma foto aqui bacana. Essa aqui tá ruim pra caramba, mas te dá um jeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aí, pessoal. Você tem um disjuntor anterior, né? Olha o DR aqui. Você tem um disjuntor central, tá? Disjuntor trifásico, aí depois vem os DRs. O DR, né? Geralmente é só um DR por fase, tá? Que é o DR geral. Depois vem os disjuntores simples, tá, pessoal? Mas você sempre tem um disjuntor antes do DR. Ó. Esses disjuntores aqui são por linhas, né, do circuito. Você pode fazer assim também, tá? E você tem o DR central. Você pode ter também DRs, em vez de ter o DR central, um DR para cada ponto, né, cada circuito, que eu acho mais adequado até. Só que fica mais caro, né? Então, geralmente eles botam um DR central. Mas aqui é uma instalação típica, digamos que esse aqui é o disjuntor geral, vamos lá, em uma das fases, né, atuando em uma das fases. E você tem o DR, né, aqui nesse ponto aqui, né. Nossa, a minha caneta hoje tá... Então esse aqui é o disjuntor. Normal, vamos chamar assim. E esse aqui é o DR, tá, em verde. O DR, pessoal, ele também é chamado de disjuntor diferencial, tá? Ou distribuidor diferencial, tem vários nomes, tá? Mas o que interessa é o funcionamento. Então você vai ver aqui que primeiro o disjuntor, né, tá funcionando normalmente, beleza? Se ocorrer um curto-circuito, ele vai atuar. Só que o DR é diferente, ele está detectando aqui, ó, se vocês separarem, nós temos uma linha que vai para um dispositivo, né? Esse aqui, sei lá, pode ser vamos lá, um dispositivo qualquer. Pode ser qualquer coisa, enfim. E esse dispositivo ele tá, ó, consumindo 10 amperes, né? Acontece que nesse dispositivo você tem uma pessoa aqui que está fazendo algum serviço, enfim, alguma coisa, e ela entrou em contato, né, achando que provavelmente estava desenergizado, né? Confiou, né, que estava desenergizado e foi fazer um serviço. Olha o que aconteceu. Ele levou um choque nesse ponto bem aqui, ó. Aí o que acontece quando você leva um choque, pessoal? Você vai fluir uma corrente, né, do seu corpo para o terra.
não é isso? Daí a necessidade de ter um aterramento, né? Mas de qualquer forma, além do aterramento, você tem que ter o DR. Porque o DR, ó, ele vai detectar. Olha só, isso aqui foi quanto está saindo de corrente para o dispositivo e quanto está voltando. Então ele detectou, né, que está faltando, né, não está batendo a entrada com a saída com a entrada, né? Então ele, digamos que, ele fornece 10 ampere, mas volta 9,9. Então ele detectou que teve um distúrbio no dispositivo. Então esse distúrbio muito provavelmente foi uma fuga ou um choque elétrico. Aí o que ele vai fazer? Ele vai romper a alimentação aqui, tá? Ele vai desarmar por fuga de corrente. Já é diferente do disjuntor que desarma por sobrecarga ou curto-circuito, tá? Então essa é a função, ela protege, né, contra a fuga de corrente, curto-circuito, entre outros. E aqui eu coloquei algumas das formas que ele funciona, né, pessoal? Pode ser o contato direto, como aqui a gente viu, ou o contato indireto. O contato direto é quando alguém encosta, né, na superfície de um fio ou cabo, né, pessoal? Isso aqui já tem a ver um pouco com choque elétrico, né, essa minha explicação. Então, quando você entra em contato diretamente com um fio elétrico, tá, energizado, tomada, entre outros, você leva um choque de contato direto, beleza? Esse aqui, por incrível que pareça, é menos comum, esse tipo de choque. O tipo de choque que o DR normalmente salva, né, as pessoas, é o contato indireto. Porque o contato indireto, ele é aquele contato que você não percebe, né? É o contato que você toca uma superfície que normalmente, né, não conduziria energia. Porém, devido a uma falha, né, ela passa a ser energizada e você consegue, então, ter uma fuga ou um choque elétrico. Por exemplo, aqui eu coloquei numa imagem, né, um dos contatos indiretos mais comum é no chuveiro elétrico, tá? Já vi vários casos assim. Hoje em dia tá menos comum, mas ainda é bem complicado, tá? Porque muitas pessoas fazem essas instalações sem o devido cuidado, né? Então observem aqui que a pessoa foi tocar na válvula, né, do chuveiro, chama de válvula, a torneira, a válvula do chuveiro, né, enfim, para que o chuveiro funcione, né? Só que nesse momento tem uma falha de projeto e está conduzindo energia, né, nessa parte aqui do chuveiro até onde você vai ligar, né, o chuveiro. Então isso aí é muito fatal, esse tipo de contato, porque a pessoa já está molhada, está num ambiente que já sua resistência já está baixa, aí toca para abrir, né, a válvula. Geralmente essas válvulas são metálicas, né, porque é bonitinho, inoxidável e tudo mais, aí leva o choque. Então isso é perigosíssimo, né? Então isso é um exemplo de contato indireto. Se tiver um DR aqui, pessoal, muito provavelmente você vai evitar maiores danos, tá? A pessoa. Então existem vários tipos de contato indireto, enfim, é uma infinidade de tipos de contato indireto. Varia do projeto, né? Ou melhor, varia do tipo de falha do projeto, né? Eu já vi contato indireto naqueles caixas de supermercado, né? A pessoa toca lá naquele caixa, aquele é metálico, né? Muitos antigamente, hoje eu acho que já estão botando mais plástico e levava um choque, né? Esse botão de ligar lâmpada, né? Interruptores de luz, entre outros. Então, isso aí é muito grande. Então, o DR normalmente ele atua mais em contato indireto, porque o contato direto, né, pessoal? O contato direto você tá vendo, então é muito mais difícil acontecer. Acontece, né? Mas é muito mais difícil, né? Que o exemplo da pessoa colocando o dedo na tomada, né? Então, isso é muito mais difícil de acontecer do que o contato indireto. Aqui é o disjuntor DR com relação às normas. A parte da norma, enfim, a norma é NBR 5410
E o item, né, que fala sobre isso é o 5.1.3.2.2. É isso mesmo. Que fala exatamente sobre o DR e suas aplicações em residências. Então, observe as características dos locais que devem receber o DR. O circuito que possui pontos de utilização em locais que contenham chuveiros, banheiras e torneiras, né? Então a gente viu isso. Circuitos que contemplem tomadas em áreas externas, então para a área externa também tem que ter o DR. Circuitos que tenham tomadas internas, porém que possam alimentar aparelhos na área externa, né, também. Circuitos com tomadas em áreas como cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e áreas que possam ser submetidas a lavagens ou normalmente molhadas. Então aqui, se vocês repararem, todos são circuitos assim que tem até um certo risco, né? Área externa, o que que acontece na área externa, pessoal? Ah, criança brinca, você está lavando um carro, então você tem umidade no local, né? Vem aquelas questões da NR10, umidade, né? Baixa resistência, então é mais propenso a levar choques. Mas isso aqui, pessoal, são critérios mínimos, né? O ideal é você colocar em todos os circuitos, que é o que eu faço quando eu faço projeto. Bom, a gente viu, pessoal, equipamentos de proteção contra sobrecorrente, tá? Agora a gente vai ver, né, circuitos sobre sobretensão, de proteção contra sobretensão, né? Então a gente viu sobrecorrente, agora sobretensão. O que que significa sobretensão, pessoal? A sobretensão é quando você está, por exemplo, na sua residência. Qual é a tensão da residência? 220, né? A gente já falou várias vezes. Acontece que pode existir surtos elétricos, que a gente chama de surto, né? Pode ocorrer surtos. Quando você fala em surtos, pessoal, claramente aqui a tensão ou elevou, né, demais ou abaixou, né? Quando a tensão abaixa, você normalmente não tem problemas, né? O problema é quando há um surto em que faz com que essa tensão aumente. Por exemplo, 220, ocorre o surto e por alguns instantes você tem 300 volts. O que aconteceu? Você passou de 220 para 300 volts, né? Devido ao surto. Então, observem que você teve um aumento de tensão, logo você teve uma sobretensão. Beleza? O conceito é simples. Normalmente ela é transitória, né? E é um fenômeno que ocorre em alta frequência e tem uma elevação abrupta de tensão em curto período. É normalmente conhecido como surto elétrico. Esse tipo de surto ocorre geralmente em razão de descargas elétricas, partidas de motores e manobras de circuitos na rede. O equipamento responsável para proteger o sistema de sobretensão é o DPS, ou Dispositivo de Proteção contra Surtos, que é o que a gente vai ver. Então, o dispositivo que atua, né, para evitar a sobretensão, é esse que nós vamos ver aqui, que é o DPS. O DPS, né, são dispositivos capazes de evitar qualquer tipo de dano decorrente descarregando para o terra os pulsos de alta tensão causados pelo raio. Não é que é no caso de um raio, né, pessoal? Porque o raio, digamos que é o surto, né, mais forte que você pode ver, né, aí no dia a dia. Mas ele não atua só contra raios, não. Ocorre surtos, né, de falta de eletricidade, que às vezes volta, né, devido a uma manobra e volta muito elevado, enfim. Então vamos focar aqui. Você vai ter aqui um raio, né? Aí o raio, você tem essa descarga atmosférica, vamos chamar assim o nome técnico, né? Próximo da sua residência e ele vai gerar um surto de descarga atmosférica. Então aqui tem a alimentação de energia, ó, observem. E esse surto vai ser absorvido pela alimentação de energia, obviamente. Então vai entrar na sua alimentação e vai para os seus circuitos, né? Obviamente. Estão todos conectados, né, no painel central. Só que quando ele vai para o circuito, olha o que a gente tem agora aqui, ó, o DPS, que ele está ligado ao terra, observem. Então esse DPS, quando observar esse surto de descarga elétrica, ele vai descarregar, né, para o terra, para o aterramento, que a gente vai ver aqui no nosso próximo momento, tá? Então o DPS detecta o surto
de sobretensão e envia essa parte. Enquanto tiver o surto, ele vai direcionar a energia para o terra. Beleza? E aqui um exemplo de como você está utilizando, né, o DPS. Observem que aqui já tem tudo que a gente viu. Esse cara aqui, ó, é o disjuntor. E aqui embaixo você tem o DR, né, que a gente acabou de ver, proteção contra curto-circuito, ou proteção contra choques, entre outros, né? E o DPS bem aqui, ó. Bem na entrada aqui do DR, você já joga o DPS para cada fase, né? Que no caso é um circuito trifásico, viu, pessoal? Tá ok? E observem, né? Deixa eu tirar isso aqui para não ficar muito. O DPS ele tá pegando. Você tem cada um DPS por fase, ó. Então aqui fase 1, fase 2, fase 3, DPS 1, DPS 2, DPS 3. E todos eles estão enviando para um barramento, que a gente vai chamar de barramento de aterramento. Que está aqui no quadro elétrico. Então basicamente você coloca, se você for fazer o projeto, você coloca o DPS em cada entrada de fase do DR aqui, né? Ou cada saída de fase do disjuntor. E a outra ligação do DPS você coloca para o terra. Ligação muito simples, né? Não tem muito mistério. E com isso você já está protegendo o seu circuito. Ou na verdade toda a sua instalação elétrica da sua residência. Com apenas esse dispositivo simples aqui. Tá? E aqui é como ele funciona, né? O DPS ele é muito simples, né? Internamente, diferente do disjuntor, né? Dá pra ver aqui que são menos componentes. Então, o que ele funciona? Quanto maior a tensão aplicada sobre os terminais, menor a resistência elétrica. Então, quanto maior a tensão, você vai ter menos resistência aqui no varistor. Dessa forma, então, se você tem uma tensão muito alta, você vai ter uma resistência muito baixa. E o que vai fazer, né? Quando você tem um caminho de resistência baixa, você meio que vai atrair, né, pessoal, a corrente a passar por ele. Então essa é a ideia. Ele detecta a tensão alta e quando ele detecta a tensão alta, vai atuar um varistor que vai variar a resistência conforme a tensão que entra no DPS. Se a tensão for muito alta, o varistor vai ter uma resistência muito baixa. Tá? Então quanto maior a tensão, menor a resistência elétrica. Tá? Então, dessa forma, né, sobre condições normais, o DPS se comporta como um circuito fechado, aberto. Tá? Então, observem aqui, tá? Nesse exemplo. Então, você tem o DPS aqui em condições normais, ele está aberto, ou seja, não flui corrente nesse ponto, não flui. Em condições de alta tensão, você vai ter uma baixíssima resistência no DPS. Se você tem uma baixíssima resistência nesse circuito aqui, a tendência é a corrente passar toda para ele, né? É isso, pessoal. Circuito de menor resistência, a corrente vai passar por esse circuito de menor resistência, né? Então basicamente o que o DPS faz? Atrai a corrente, no caso de sobretensão, para o terra. Basicamente isso. É uma descarga, tá? Aqui, quando submetido a um surto de alta tensão, a condutância do material aumenta muito, tornando-se quase um curto-circuito. Então, ele meio que vira quase um circuito fechado mesmo, completamente para o terra. Então, você está fazendo um curto-circuito com terra. Basicamente isso. Deu para entender, pessoal, essa parte? Ficou um pouco complicado? Pessoal?
sim, professor, pode continuar. Tá ok. Tá ok. Olha, pessoal, quem não tá entendendo, vocês falem, por favor, viu? DPS é um dispositivo, né? Não é tão difícil de explicar, tá? Mas talvez fique um pouco difícil de entender, né? Devido, pô, muitos podem estar vendo pela primeira vez, tá? Mas ele é muito simples, tá, pessoal? Ele não tem cálculo, é só você colocar lá certinho e tudo mais. Até tem cálculo, mas é um cálculo um pouco avançado demais pra gente fazer, tá? Envolve o aterramento. Então observem aqui, ó, o DPS quando ele está em contato fechado e quando ele está em contato aberto, tá? Bom, o próximo assunto, pessoal, é o aterramento, tá? Fechando, né, todo o conteúdo de proteção, tá? De forma rápida, né, pessoal? Por que fecha todo o conteúdo de proteção? Porque basicamente, pessoal, a maioria das proteções que a gente viu, DR e DPS, tá? Até mesmo disjuntor também, todos eles dependem de uma coisa que vocês devem ter reparado, que é o aterramento, né? Observem, vejam, olhem aqui no DPS. O que eu falei? O DPS ele faz um curto-circuito para o terra. Quando eu falo terra, eu estou falando que ele está fazendo um curto-circuito para aterramento. O DR aqui, pessoal, olha o que o DR ele precisa para funcionar. O DR ele precisa que você leve o choque, né? Enfim, esse é um exemplo, tá? Nesse caso do choque, ele precisa que a pessoa leve o choque e ele precisa de um ponto bem aqui no disjuntor, ó, ou na sua instalação, para você ter uma referência. Sem essa referência, você não consegue saber quanto de corrente teve de fuga. E essa referência, pessoal, nada mais é do que o aterramento. Tá? Então o DR precisa do aterramento. Então, por isso, né, pessoal, que agora vocês entendam por que, né, hoje em dia nós temos aquela tomada de 3 pinos, né? Não é isso? Porque um dos pinos é o terra. Então todos os equipamentos eles devem estar ligados ao terra para esse DR funcionar. Se o equipamento não tiver uma ligação com terra, o DR não vai funcionar. Entenderam? Então você vai levar o seu choque lá, né? Porque você não fez a instalação correta. Então você tem que ter o retorno para o terra do dispositivo, tá? Antigamente era só aqueles 2 pinos, porque antigamente, né, aquela tomada antiga, né, de 2 pinos, porque antigamente a gente não usava o DR, a proteção. Então os choques elétricos aconteciam muito. Então por isso, né, que é muito importante o aterramento, né, porque ele ajuda, né, na proteção contra a sobrecorrente, né, protegendo as pessoas, né, desse tipo de contexto, né, de sobrecorrente, de choque elétrico, de fuga, e também ele é necessário para a gente usar o que? O DPS, porque o DPS o que ele faz? Ele faz um curto-circuito com terra, então você tem que ter um aterramento. Então por isso, né, que eu botei aqui o aterramento por último, porque ele fecha todo o conteúdo, né, da parte de proteção. Então o que é o aterramento? Segundo a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aterrar, né, o termo aterrar significa colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial de energia. No caso, no mesmo potencial do terra. Qual é o potencial do terra, pessoal? O potencial do terra é praticamente zero. Tá? Então, o aterramento é o fio ou barra de cobre que vai ser enterrado, que tem o propósito de formar um caminho condutor de eletricidade. Com o aterramento, a eletricidade tende a ir para o menor potencial, ou seja, a terra, né, que tem o potencial próximo a zero. Finalmente, os profissionais ou pessoas que realizam trabalhos ou ficam próximos a equipamentos energizados não recebem choque elétrico. Claro, se tiver os dispositivos de proteção. Todos eles andam, né, juntos. Então observem aqui, a gente tem um exemplo de haste de aterramento.
um exemplo de como é feita essa questão da haste de aterramento. Pode ser essa haste simples. E você também pode fazer um aterramento composto por várias hastes, tá? Normalmente assim em formato de triângulo, pessoal. E você vai colocando aqui as hastes. E depois, obviamente, você vai tapar esses buracos aqui, né? E você fez então o seu aterramento, tá? Claro, tudo isso envolve uma pesquisa e tudo mais. Aqui é o exemplo de uma instalação de aterramento simples, com haste de aterramento. Então observe aqui tem o quadro de distribuição central, né, aqui. E nesse quadro, observem que a gente vai ter nesse ponto bem aqui um barramento, que eu até mencionei antes, que é o barramento de aterramento. Né, eu mencionei ainda há pouco com DPS. Então o DPS aqui, ó, por exemplo, ele está curto-circuitando, né, quando ocorre um surto, né? Os DPS aqui vão atuar curto-circuitando para o barramento aqui, ó. E esse barramento, ele não para aqui, né? Você vai ligar o barramento de aterramento ao aterramento, certo? No caso aqui, a haste de aterramento pode estar servindo como aterramento também. Você pode também usar a fundação da sua estrutura, né, do seu prédio, também para descarregar as sobretensões, ou também como usar como aterramento, tá? Você pode também aterrar as tubulações metálicas, observem aqui do seu prédio. Então você vai aterrando vários componentes, né, para que haja a questão do aterramento, que nada mais é do que você deixar um potencial zero de referência para a sua instalação elétrica, para onde vai ser descarregado então sobretensões, ou então vai utilizar também como proteção contra choque elétrico, tá? No caso da sobrecorrente. Bom, o aterramento ele é obrigatório, tá, hoje em dia, e a baixa qualidade ou falta do mesmo invariavelmente provoca queima de equipamentos. Suas características e eficácia devem satisfazer as prescrições. Ó. Aqui é como funciona o aterramento na prática, né? Ó, a conexão dos equipamentos elétricos ao sistema de aterramento deve permitir que, caso ocorra uma falha de isolação dos equipamentos, a corrente de falta passe através do condutor de aterramento ao invés de percorrer o corpo de uma pessoa que eventualmente esteja tocando o equipamento. Então observem aqui, ó, que a gente tem um circuito com aterramento aqui do lado direito e a pessoa está lá novamente, né, levando um choque aqui, né? Então observe que quando a pessoa toca no equipamento, aqui pode ser um equipamento, viu, pessoal? Que ele está tocando. Observe quando ele toca, o que acontece? A corrente não passa pelo corpo dele, passa pelo aterramento. Ó. Ocorreu essa falha e ele passou pelo aterramento. Aí você vai ter também um DR medindo isso e vai, ó. O DR bem atrás, ele já ó, rompe essa ligação aqui. Tá bom? Já nesse segundo caso aqui, do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, você já tem a pessoa aqui, o dispositivo sem aterramento. Observe que aqui tinha um aterramento e aqui não. E olha o que acontece, a pessoa vai tocar no equipamento ó, e olha por onde vai fluir, né, a corrente. Vai passar pelo corpo dele e vai para o terra. Então quando passa pelo corpo da pessoa, o que acontece? Choque elétrico, né? Então a pessoa vai levar um dano devido a essa falta de aterramento, tá? Por isso, né, pessoal, que é super importante você ter o aterramento, né? Tem pessoas que tiram, né, aquele pino extra lá dos equipamentos, né? Enfim, faz umas loucuras assim que não tem explicação. Ele puxa, né, aqueles pinos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pino de... Tinha até uma discussão muito boba aí
que alguns estavam falando, inclusive o presidente, contra essa tomada de 3 pinos. Mas, obviamente, depois que você se intera sobre o assunto, você vê que tá falando besteira, né? Ó, aqui tem as tomadas de 3 pinos. Então, houve uma discussão aí recentemente que essa tomada de 3 pinos só existe no Brasil, que isso não serve pra nada, que era só pra as pessoas ganharem mais dinheiro vendendo tomada e mudando a instalação, porque a instalação padrão agora é essa. Todo projeto elétrico tem que vir com essa instalação. Ainda tem aquelas antigas, né? Só que elas têm que ser atualizadas, né? Mais do que isso, a sua instalação residencial tem que ter o aterramento, né? Porque não adianta nada você colocar a tomada de 3 pinos se você não tiver aterramento. Ou seja, se esse pino do meio aqui, que é o aterramento, não tiver indo pro aterramento, né? Se você não tiver aterramento na sua residência, isso aqui vira só um enfeite, né? Você tem que ter o aterramento. Então a discussão que se tinha era que esse pino do meio, que é o aterramento, era inútil, só para causar, enfim, só para você gastar mais dinheiro. Mas a gente acabou de ver, né, pessoal, do ponto de vista técnico, que não é bem assim, né? Então vocês acabaram de ser instruídos que o aterramento ele é para proteção das pessoas, tá? É um custo que vale a pena, tá? Antigamente tinha muito choque elétrico. Então você tem que fazer isso. Então todo projeto elétrico atual que sai hoje por um engenheiro ou um técnico em elétrico, porque assim, pessoal, quem pode fazer projeto elétrico atualmente no Brasil é o engenheiro eletricista ou o técnico de eletrotécnica, se eu não me engano. São essas duas pessoas habilitadas para fazer isso. O técnico eletrotécnica, ele se resume a circuitos de baixa tensão. O engenheiro eletricista são todos os circuitos, tá? Então é isso. Você tem que ter o aterramento. Vamos voltar aqui para o slide. Bom, mas o que são as descargas atmosféricas, né? Agora é uma parte muito importante, tá? Que é o aterramento atuando na sua máxima eficiência, no caso das descargas atmosféricas, né? Que aí a gente vai falar um pouco dos para-raios. Então a descarga atmosférica, ela não é da NBR 5410, ela é definida pela NBR 5419, ou seja, você tem uma norma só para proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, ou seja, para-raios. Você tem uma norma só para para-raios. Como uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. Então você tem aqui, eu botei até um GIF aqui, pessoal, de descargas atmosféricas. Tá? Então uma descarga atmosférica nada mais é do que um gigantesco curto-circuito entre a nuvem e algum outro ponto, tá? Isso aqui é um erro comum, né? Vocês acham que algumas pessoas, desculpa, vocês não, mas algumas pessoas acham que o raio só parte de cima para baixo, né? Da nuvem para a Terra. Não, mas os raios eles podem partir de diversos pontos, né? Olha, ó, ficou muito claro agora. Observem aqui, ó. Eu parei no frame exato, que o raio também pode ser de uma nuvem para outra. Observem aqui, ó. Podem não chegar à Terra, né? Como esses vários outros aqui, ó. Ou podem chegar à Terra, como nesse caso bem claro aqui. Então, o raio é simplesmente uma descarga atmosférica. O conjunto de raios aqui, no caso, é a descarga atmosférica no instante de tempo. E você pode ver que uma descarga atmosférica pode ter vários raios, né? Ok? Então, resumindo, descarga atmosférica pode ser considerada uma imensa descarga elétrica de origem na atmosfera, ou seja, nas nuvens, que podem tanto ir para a Terra, tá? Ou quanto ir para uma outra nuvem, ou nem mesmo chegar a atingir a Terra, tá? Então isso é um mito comum que o raio só cai mesmo na Terra, né? Não é bem isso. E como que acontece isso? As nuvens ficam carregadas, né? Muito
provavelmente devido às chuvas e tudo mais, as nuvens ficam muito carregadas eletricamente, e quanto maior a sua carga, é como se ela funcionasse como uma imensa bateria. Ela vai lá acumulando energia, acumulando, acumulando, até que chega no momento que ela consegue descarregar a sua energia para algum ponto, tá? Então esse é o conceito de descarga atmosférica. Só que existe um problema, né, pessoal? Quando essa descarga atmosférica, ela pode atingir estruturas, prédios e residências, né? Então, quando ela faz esse percurso que atinge um prédio, você vai ter que existe uma proteção para essa descarga atmosférica, que é o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é o nosso último sistema de proteção que estamos estudando. Como eu mencionei, ele é regido pela norma NBR 5419 e tem como objetivo evitar e minimizar os impactos do efeito das descargas atmosféricas. O SPDA, né, pessoal, é o seguinte, ele vai aproveitar toda a estrutura do prédio. Por isso, né, que a gente estava vendo lá no aterramento, ó, que a boa prática de aterramento para um prédio, tá? Isso aqui não acontece muito em residência, né? Mas em prédio, em residência você geralmente tem só essa haste de aterramento, tá? Porque residência não é feita, a maioria delas não tem proteção contra a descarga atmosférica. Agora prédios, obrigatoriamente tem que ter. Então nos prédios você aterra a fundação, você aterra hastes metálicas, tudo funcionando como terra, tá? Porque no caso de uma descarga atmosférica, você vai ter que precisar do maior número possível de estruturas para aterrar o seu prédio. Por isso, né, ele deve ser feito em conjunto com o projeto da edificação, tá? Para você aproveitar as estruturas, condutores e tudo mais, como eu acabei de mencionar. Assim, torna-se necessário um trabalho em conjunto entre o projetista do prédio, o engenheiro, o arquiteto e o construtor, né, a construtora. Então, por exemplo, nesses prédios aí que a gente está vendo de apartamentos, né, então você tem uma construtora X, né, que está vendendo lá um monte de projeto, um monte de apartamento. Aí essa construtora, ela contratou um projetista do seu prédio, geralmente é um engenheiro civil, e esse engenheiro civil vai então entrar em contato com o engenheiro eletricista ou a construtora, e o engenheiro eletricista vai, junto com o engenheiro civil, ver, né, as questões das estruturas a serem utilizadas como para o SPDA, né, para o sistema de proteção, junto com o arquiteto também, que também tem um arquiteto, né, que tem a questão da parte de beleza, né, do prédio. E eles todos vão estar entrando em um consenso e fazendo o projeto do SPDA, tá? Porque você tem que aproveitar toda a estrutura metálica, tá, do prédio quando ocorrer, né, a descarga atmosférica. Como é isso, professor? A gente pode estar utilizando subsistemas, tá? Que no caso a gente vai utilizar. Ixi, pessoal, a sala já está acabando, né? Bom, eu ainda vou mostrar para vocês, como para não ficar muito, porque eu ainda ia mostrar para vocês os métodos, ó. Como eu mencionei, você vai aproveitar, ó, todo o prédio, né? Toda a parte estrutural do prédio, parte metálica. São dois métodos, né? O método de Franklin e o método de Faraday. Então, para a gente não ficar muito cortado, né? Eu vou continuar amanhã esse assunto, beleza? Então, acho que é isso, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo ou podem estar falando comigo amanhã também, tá? Amanhã eu vou ver se a gente faz um quiz, tá, pessoal? Com todo o conteúdo que a gente deu até agora, porque eu acho que está perto da nossa avaliação 3, né? Parece que é a avaliação 3. Se eu não me engano, tá? Eu vou até falar com vocês amanhã sobre a avaliação. Eu acho que é semana que vem, mas eu posso estar enganado, então não se preocupe. Então é isso, tá, pessoal? A gente continua amanhã. Desejo a todos um bom dia. Tchau, professor. Bom dia. E até amanhã. Até mais.